perguntas que já fizeram e vão continuar fazendo aí para o Anderson. Mas eu queria começar com você. Alguém perguntou aqui para mim se você conhecia o trompetista Luiz Carnier, você lembra? Eu lembro. Era trompista, não era, Luiz? Olha, eu lembro, mas lembro vagamente. Eu, assim, talvez se eu visse, eu poderia reconhecê-lo, né? Mas eu não convivi tanto assim com o Luiz. Eu acho que quem está perguntando é o Eliseu de Itatiba. Eu não sei se ele está presente hoje conosco, mas ele já tinha mandado aqui. E a família Carnier tinha o Luiz, o chamado Papudinho, que, na verdade, ele faleceu. Lembra do evento que a orquestra caiu? A orquestra sinfônica caiu? Foi naquela época, aquele último concerto, quem estava religendo era o Colaccioppo, e eu pedi para ele a dispensa do meu concerto, porque eu estava saindo do teatro naquela época. E foi exatamente nisso que a orquestra caiu. E o Luiz, o Carnier, trompista, ele se machucou e ele tinha um problema seríssimo de diabetes, nunca mais sarou e veio a falecer. Puxa vida, hein? Que coisa. Eu lembro desse acidente, foi em 89, lá no Teatro de Americana. Americana. Amém. Exato. Maravilha. 88, na verdade, né? Foi em 88. Eu não lembro bem da idade, é mais ou menos isso mesmo. Roberto, olha, esse assunto que eu acho bastante interessante, eu vou ler para você e está respondendo mais para Elaine de Guarulhos, a pergunta é do Celso de Cuiabá, e o Márcio Neves faz um comentário aqui que depois que você me falar, eu vou ver se você lembra de uma situação que você não quis reger Carmina Burana. Você se recorda disso? Olha, sim, me recordo. Isso já faz bastante tempo. E, de fato, eu não me sentia bem, porque Carmina Burana, na verdade, eu sempre conhecia a música, já tinha tocado várias vezes, e já tinha até regido. Mas foi uma dessas músicas que eu não queria saber do texto, né? Eu sabia que não era coisa boa. Então, eu nunca me dei o trabalho, de fato, de ficar estudando muito aquele texto. Até que um dia eu fui assistir um amigo reger a Carmina Burana, e aí o texto estava no programa, e eu li o texto, e eu falei assim, nossa, mas que texto horroroso, né? Porque é uma coisa que eu não acredito, porque logo de cara fala que o destino da pessoa e do ser humano depende, enfim, da sorte, né? E é tudo uma coisa muito negativa, né? É uma coisa muito escura, e depois tem outros lados que falam muito, enfim, do prazer carnal, de se embebedar, enfim, enfim, do prazer mundano. Então, eu pensei comigo mesmo, falei assim, poxa, essa música é uma música tão bonita, eu gosto tanto dessa música, mas esse texto me incomoda tremendamente. Então, eu fiquei muitos anos sem querer reger Carmina Burana, né? Mas, enfim, depois eu voltei a reger a Carmina Burana porque eu separei uma coisa da outra, né? A questão da música e da mensagem, que é uma coisa negativa. E da a literatura musical, né? Era uma obra que faz parte da... Sim, com certeza. E a música é muito mais importante do que o texto aí em si, né? E, enfim, eu vejo que as pessoas, na verdade, nem dão atenção. É como na ópera, muitas vezes. As pessoas estão ouvindo as áreas e nem sabem direito sobre o que significa aquilo, o que estão cantando, né? Mesmo porque ópera, muitas vezes, é como uma novela mexicana. O texto não faz sentido nenhum, né? O compositor está usando aquela poesia e
vai e repete, né? Em muitos casos o personagem da ópera está morrendo, mas a música continua e o cara está cantando um dó agudo e tá. Então não faz muito sentido, né? Enfim, não tem um sentido literal, digamos, né? É uma coisa que tem a ver com a emoção da música, com a energia da música, com a alegria, e não necessariamente eu esteja enfatizando ou assinando embaixo daquela mensagem, né? Então, eu acho que é importante separar essas duas coisas, né? Mesmo porque, olha só que interessante, grande parte dos hinos que a gente toca da harpa cristã ou de outros hinários são músicas mundanas. São músicas mundanas, são melodias, né, folclóricas americanas. Folclóricas americanas, ou o hino nacional da Inglaterra, por exemplo, que exalta a rainha, né? Salve a rainha, né? Coloca a rainha da Inglaterra como um ser praticamente supremo, e a gente toca o hino da Inglaterra no culto, né? Com uma letra diferente, mas é aquela música. Enfim, então eu vejo assim que não tem tanta importância nisso, não é que eu estou ali assinando embaixo do que esse texto, ao que esse texto se refere. Não, eu estou, na verdade, interpretando a música e separando as duas coisas. Maravilha, maravilha. Aí, Roberto, isso tem a ver a pergunta do Celso de Cuiabá. Eu vou ler para você. Que conselho daria para os músicos que tocam na igreja e querem tocar em barzinhos e até carnaval? E muitos, quando são interpelados e aconselhados, não aceitam e reclamam que a igreja não paga salários e eles devem defender o pão de cada dia. E muitos até citam que estão corretos, porque na Bíblia diz que o salário é digno. Me fale algo a respeito. Certo. Eu acho que é um tema que a gente debate muito, né? E não existe uma resposta simples para isso. Não é um tema simples. É um tema é um tema complexo, né? Então eu acho o seguinte, eu acho que antes de ser músico, né, antes de falar do músico, a gente está aqui falando como irmãos da fé, como cristãos. E todo cristão deve ter um relacionamento pessoal e direto com o Senhor Jesus. Tá funcionando aí? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Está. Só para confirmar. Acredito que sendo assim, o Senhor nos ensina a ter um relacionamento direto com Ele, comunhão direta com o Pai através do Espírito Santo, através da sua palavra. Então a gente tem esse acesso direto ao Pai. Uma das grandes bênçãos de ser cristão é poder falar com o Pai diretamente, né? Então, nesse caso, o Espírito Santo fala ao coração, né? Eu acho que não existe uma coisa assim que deve ser uma regra geral. Eu acho que não deve ser imposto por igreja. Acho que deve ser aconselhável. Acho que, né, o aconselhável é a gente se manter distante de ambientes mundanos, né? E eu não tenho nada contra ir no bar, ouvir um jazz, né? Eu gosto de jazz, por exemplo, né? Eu frequento ali, por exemplo, aquela rua Vai Andava de São Paulo, onde tem o Mancini, e aí tem em vários restaurantes, na pizzaria, naquele outro restaurante Família Mancini, tem um outro lugar onde eles têm as bandas que vão e tocam. Eu tenho vários músicos amigos que tocam. Eu gosto muito de ir e ouvir música brasileira, MPB, jazz, né? Porque eu curto muito isso, não vejo nada contra isso. Já um ambiente, por exemplo, de carnaval, já é um ambiente mais perigoso, né? Ali você tem coisas que acontecem, enfim, né? É difícil você... Enfim, eu não sei, porque eu nunca frequentei de fato, então eu imagino que seja um ambiente mais hostil, no sentido assim de você ter mais oportunidade para o pecado, né? Então, enfim, eu não sei dizer, mas eu diria que
a pessoa sendo cristã, ela tem contato direto com o Espírito Santo, com Deus, e o Espírito Santo vai falar ao coração da pessoa, se ele se agrada ou não, né? E até tem o apóstolo Paulo que diz daquilo que você deve fazer. Tem gente que não se condena naquilo que faz, e aquele que se condena naquilo que faz não deve fazer, evidentemente. Então, acho que é uma coisa muito pessoal. O que eu aprendi mesmo, Gilberto, agora que eu estou com 53 anos, a gente vai se amadurecendo e a gente vai se tornando menos rígido no sentido de julgar as pessoas. Então, eu evito ao máximo julgar, né, alguém. Eu acho que a pessoa tem que ter esse contato com Deus, que o Espírito Santo vai falar. Se ela buscar conhecimento, se ela buscar saber qual é a vontade de Deus, ele vai esclarecer, né? Eu acho que a gente passou por uma época assim onde nós fomos muito censurados, a igreja foi muito dura, né, ao ponto de afastar muita gente do convívio da igreja por regras muito rígidas. Eu acho que a gente tem a palavra, que deve ser aquilo que nos dirige, e tem o Espírito Santo, que também que deve ser aquilo que nos dirige. Então, eu não julgo hoje em dia, não quero julgar aquele que toca num bar, aquele que faz um tipo de serviço ou outro. Isso é entre a pessoa e o Espírito Santo, né? E acho que cabe a essa pessoa saber o que é bom para si. Maravilha, por aí mesmo. Eu acho que é muito importante. Sempre, eu tenho um exemplo de vida meu que eu sempre pedi a Deus, Senhor, a prioridade da minha agenda em minha vida foi a igreja. A prioridade da minha vida foi a igreja. E os concertos, você se lembra, no Teatro Municipal, 11 horas da manhã. Os cultos na igreja, às 9 horas da manhã. Toda a minha vida, eu ia para a igreja, chegava na igreja, tocava os hinos iniciais, participava, e ali controlando o meu período de volta, e a prioridade, falei, bom, agora passava o meu assistente, alguém ajudador, ia para o teatro. E esse julgamento, dessa agenda, Deus está observando. Porque uma coisa é dizer assim, meu Deus, eu não vou não, porque eu tenho concerto hoje. O outro é dizer assim, daria tempo, hein? Podia ter ido, daria tempo. Então é por aí, por esse caminho, da gente escolher aquilo que Deus coloca no nosso coração como prioridade. E é por isso que você e eu, nós e muitos entre nós aqui, têm o mesmo testemunho e Deus tem nos abençoado. Vamos falar um pouquinho de música. Olha, tem aqui o Exidemar, eu não sei se ele está também de Curitiba. Olha a pergunta que ele faz, Roberto. Como é conferida a afinação da orquestra antes e durante o ensaio? Essa conferência tem alguma diferença entre de uma orquestra ou outra, de um profissional ou não? Interessante, diga isso aí. Olha, no ambiente profissional, os músicos chegam antes de começar o ensaio e aquecem seus instrumentos, o que é muito importante. Então, essa coisa de o músico aquecer o instrumento é primordial. É como um atleta que antes de entrar em campo, né, ou antes de entrar na competição, ele faz um aquecimento sério, né, dos seus músculos e tudo mais, né, uma coisa da concentração, é um exercício físico e mental. Então, eu acho que começa por aí, né, a questão do músico chegar com antecedência, aquecer o seu instrumento e se individualmente. E depois, deu o horário de início do ensaio, o espala da orquestra, né, o primeiro violinista, ele solicita ao primeiro oboé que dê o lá, né? E tem uma razão para que seja o oboé. O oboé é o instrumento que mais vibrações por segundo emite. Então, o oboé é o instrumento cujo
o Lá é a nota mais propícia para afinar toda a orquestra. E aí ele afina cada naipe. Primeiro é um Lá para todas as cordas, ou às vezes é um Lá somente para os contrabaixos e os violoncelos. Por quê? Porque se a gente tiver os graves bem afinados, os graves servem de base para toda a orquestra. Então, isso já facilita na afinação de toda a orquestra. Você tem essa solidez, né, na afinação dos harmônicos graves. Então, muitas vezes, um Lá que é só para os contrabaixos e violoncelos, e depois outro Lá que é para as violas e violinos. Depois você passa para o naipe de madeiras. As madeiras, depois, oboé, altas, clarinetes, fagotes, um Lá separadamente para madeiras. E depois um outro Lá que é dado para os metais, né? Então, um Lá para os instrumentos de metal, para os trompetes, trombones, trompas e tuba, e assim encerra-se essa afinação no início do ensaio. Agora, no decorrer do ensaio, às vezes você já ensaiou, você tocou um movimento inteiro de uma sinfonia de Shostakovich, né? Uma coisa muito pesada, e às vezes, logo depois de você ter tocado algo assim que foi, né, de muito esforço, né, ou algo que foi muito pesado de se tocar, você reafina a orquestra, né? Por quê? Porque, enfim, o instrumento pode, dependendo até da temperatura, né? Se a sala tivesse, se o ar-condicionado estiver ligado muito gelado, isso influencia na afinação da orquestra, né? São vários fatores que influenciam na afinação. Então, isso depende do maestro, ele observar e ele ver se precisa reafinar no meio do ensaio ou não, né? Logicamente, se você deu um intervalo no ensaio, você vai afinar logo após o intervalo, antes de recomeçar o ensaio. Muitas vezes até o músico solicita: maestro, podemos reafinar as madeiras? Evidentemente que você vai dizer que eles estão livres para reafinarem. Eu já trabalhei com orquestras também, onde a afinação é feita fora do palco. Então, antes do palco, o oboísta passa, né, e distribui o seu Lá, e a orquestra afina antes de entrar no palco, e já entra afinada no palco e começa a tocar diretamente, né, a música. Então, isso também é... Né? Agora, com certeza, o mais importante é que a orquestra esteja afinada, e, enfim, independente do sistema que você escolher. Agora, quando você está apresentando uma obra, por exemplo, uma sinfonia, que é muito longa, uma sinfonia de Gustav Mahler, por exemplo, né? Ou uma sétima de Shostakovich, que tem mais de 1 hora de duração, você pode afinar movimentos também, né? Muitas vezes afina-se, né, antes do terceiro movimento, né, ou antes do último movimento. Isso também pode acontecer de acordo com a necessidade que você sentir na hora. Verdade. Roberto, é muito importante, e todos eles sabem, que é necessário se ter um diapasão próprio. É importante isso. Custa preço de hambúrguer, de Coca-Cola e de mais algumas coisas, de uma pizza do final de semana. Precisa ter o seu músico, os seus alunos. Antes de qualquer coisa, precisa ter um diapasão. E normalmente, eu gostaria que você falasse sobre as experiências das afinações que você encontrou nas orquestras europeias, por exemplo. A nossa costumamos fazer, as profissionais, na frequência 442. Na igreja, muitos delas utilizam o 440 por causa do teclado, da base, aquela coisa toda. Mas conte, Roberto, se você já chegou em países que a afinação era outra. Olha, isso varia, assim, Gilberto, né? Por exemplo, na Áustria, na Suíça, na Alemanha, a afinação, eles usam a afinação mais alta, 443, 444, né? Que é a tradição deles. Já nas orquestras inglesas já é menor, já é 442. Tem orquestras americanas que afinam 440, que eles querem manter uma afinação mais baixa,
porque é melhor para as madeiras, né, para controlarem a afinação, para as flautas, para os oboés, principalmente na região dos agudos. Agora, o que você estava falando do diapasão, hoje em dia tem uma facilidade enorme, porque no celular você pode ter qualquer tipo de aplicativo e são centenas de aplicativos de afinação que você pode ter. Outro dia, nos Estados Unidos, eu fui visitar uma banda de um colégio, assim, um colégio de crianças de 8 a 12 anos. E muito interessante o maestro da banda, porque ele pegou um desses aplicativos e colocou um telão enorme ao lado dele. Então, é um aplicativo fantástico, porque ele aponta tudo que não tiver afinado, então ele coloca uma carinha com um sorriso, né? E se tiver desafinado, aquela cara, né? Com uma cara vermelha assim, e aquele negócio ligado durante a apresentação da banda, você ia vendo, né, o que estava afinado, o que não estava afinado, e os músicos viam e já iam ajustando. Achei muito interessante isso. O que é interessante o que eu tinha ouvido. Exatamente. Então, existe até esse recurso para você colocar para o grupo inteiro, para a orquestra inteira, para a banda inteira. Você coloca esse aplicativo no telão e, né, à medida que a orquestra vai tocando, já vê se está tocando afinado ou não. Né? É muito interessante. Então, hoje em dia, não tem desculpa, né, de você tocar desafinado. Então, a gente tem recursos, né, eletrônicos que ajudam a pessoa a tocar mais afinado. Roberto, me ocorreu uma pergunta, eu vou te fazer. Você estuda as suas partituras com metrônomo? Gilberto, eu uso muito o metrônomo, né, principalmente para ver as indicações metronômicas dos compositores. Né? Eu utilizo, às vezes, metrônomo para estudar a partitura, porque eu tenho o hábito de cantar a partitura e de solfejar a partitura inteira. Né? E muitas vezes eu faço isso com metrônomo. Mas a coisa da pulsação é uma coisa que é orgânica. Né? E às vezes a pulsação ela é orgânica e ela vai exatamente com o metrônomo, e às vezes a pulsação é orgânica e ela diferencia do metrônomo. Né? O metrônomo é uma coisa muito rígida no sentido que às vezes, né, você está tão preocupado em seguir um metrônomo que você não desenvolve uma pulsação interna sua, né? De interpretação. Isso é um grande problema do músico não ter uma questão rítmica, que é uma pulsação interna. Né? Então, ele tem que desenvolver isso internamente na questão do tempo que ele é fluente, que ele é constante, né? Porque muitos músicos, infelizmente, não têm isso. Sabe? Eu não sei te dizer a causa disso, mas é uma falta de pulsação interna e que atrapalha a performance dele, e quando ele toca com outros, atrapalha a performance da pessoa que está do lado também. Maravilha. Só uma coisa, eu estou voltando ali atrás porque são assuntos que eles estão vivendo isso, que nós vivemos isso na formação da orquestra, na igreja, dessas coisas, a importância. Eu queria que você falasse da importância do estudo teórico, Roberto. Consciência de tonalidades, consciência de intervalos, dessas coisas que... Eu falo uma coisa muito interessante para o pessoal, eu falei, você quer viajar? Se você quiser viajar, você vai precisar comprar um bilhete, não é verdade? Sem bilhete, você não entra no ônibus, você não entra no avião, você entra no trem, você não entra no teatro. Se não solfejar, você não viaja. É assim, é? Como que é isso? Se o músico... Roberto, como você se sente quando o músico não solfeja, não toca dentro do que é pedido à partitura? Gilberto, é uma grande frustração, porque até às vezes no meio profissional você vê que músico muito talentoso, né, e que se desenvolveu graças àquele talento nato, mas não se preocupou em ter uma formação mais aprofundada, que é justamente a questão da percepção musical, do solfejo, da teoria musical, do contraponto.
e aí você vê que é um músico incompleto, né? Que ele toca muito bem, mas é uma questão assim da desenvoltura natural, mas ele não lapidou o seu talento, né? Então ele não teve uma formação um pouco mais constante, mais disciplinada, e isso atrapalha demais. Primeiro atrapalha o próprio músico, depois atrapalha o trabalho em conjunto. Então, as melhores escolas de música são muito rígidas nesse quesito, né? Eu estudei em Nova York, na Juilliard School, e era muita atenção que era dada para a questão da percepção musical e da teoria musical. Muita atenção. Então, você não passava, você podia tocar muito bem, mas se você repetisse essas matérias, você não passava. Você tinha que repetir, você tinha que entender do que se tratava, entendeu? E dificilmente você tem um músico de orquestra profissional norte-americano que não tenha um ritmo perfeito, que não saiba solfejar perfeitamente. Agora, infelizmente, aqui no Brasil, isso acontece porque muita gente não dá muita atenção a isso, né? Infelizmente. Mas isso é primordial para a formação do músico, sabe? Não tem como você querer ser um grande músico sem estudar profundamente essas questões, né, que a gente falou, né? A questão rítmica, a questão de percepção, a questão de harmonia, né? Isso influencia muito, principalmente no acabamento, sabe? Aquilo que diferencia o razoável do bom, o bom do ótimo, o ótimo do excelente, o excelente do soberbo. Soberbo no sentido de muito, 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 muito bom, né? Então, tem várias graduações. É verdade. E é isso. Às vezes a pessoa estacionou ali porque ele toca razoavelmente e aí ele ficou estacionado ali, né? Tudo bem, o som é mais ou menos, o ritmo é mais ou menos, a afinação é mais ou menos, né? A precisão é mais ou menos e a pessoa vai se virando. Então, são vários níveis ali que podem ser alcançados, né? Então, Exatamente. principalmente Exatamente. Isso. Fala. e Desculpe. quer galgar esse próximo nível, ele tem que se esforçar, sabe, em todos esses sentidos. Exatamente. Eu queria fazer exatamente entre o ótimo, o perfeito, as distâncias que nós temos em alcançar. Eu estava ensaiando com o Isaac, com o maestro Eleazar de Carvalho, num dos ensaios, e eu faço essa comparação, e isso daqui foi muito importante para mim, porque eu levei para o espiritual. Olha a comparação que eu vou fazer aqui, vocês percebam isso. Eu estava ensaiando e tivemos, eu não lembro a obra, um solo de flauta. E o flautista fez uma excelente frase, tocou bonito. Eu até gostei, falei, cara, que frase bonita. Daqui a pouco o Eleazar, com aquele jeitão dele, cortou, falou assim, professor, estava bom, mas cave, tem mais. Cave, professor, tem mais. Você pode dar muito mais, tem muito mais aí dentro. Por favor, cave. Então, eu levei isso para a palavra do Senhor. Você pega a nossa palavra do Senhor, você pega aqui, ó, você entra aqui. Agora, se eu estava no Sul, Roberto, eu estava no Sul, e acabei o culto, eu tinha dado uma ministração na igreja, e eu estou saindo, estava frio, eu saí meio assim, no final do culto, não tinha mais ninguém. Veio um adolescente correndo na minha direção e parou na minha frente e disse assim, eu quero ser que nem o senhor. Eu falei, como comigo? Como igual eu? Imagina. Falou, não, eu quero ser que nem o senhor. E aí veio essa palavra. Eu estava assim, eu fiz assim, ó, entra aqui que você vai ser muito melhor. Entra aqui dentro. É o caso de nós buscarmos, é o conhecimento,
é o mexer com ela. E assim vai porque se você tem domínio da estrutura da coisa, essa liberdade que nós temos de interpretação, ela se torna fácil. Você domina e tem uma liberdade de se expressar ali dentro daquele universo. Então, cave, porque tem água e tem muita música melhor lá dentro. Com certeza. Giba, Bom, posso deixa eu te emendar uma perguntar uma pergunta? coisinha aqui. Olha só, Roberto. Posso emendar uma pergunta do chat aqui? Uhum. Ederson, você tem mais perguntas? Por favor. Isso, só acho que está dentro do mesmo tema, né? Só para a gente aproveitar. Uma já foi respondida, que era do maestro Gerson Serafim. Mas teve uma outra aqui complementar, que é sobre a questão de grades, né? Como o maestro Roberto costuma estudar as grades do maestro Diogo? Eu não entendi. Pode perguntar, pergunte. Como o maestro costuma estudar as suas grades? Ah, entendi. É uma pergunta do Diogo, é isso? Isso, do Diogo, exatamente. Ah, tá bom. Olha, diversas formas, né? Diversas formas. Depende. Se é uma música que eu desconheço inteiramente, que eu estou pegando uma partitura aqui de uma música que eu não conheço, eu procuro ver se eu tenho uma gravação da música, né? Porque aí eu quero ouvir a gravação para ter uma noção mais rápida do que se trata, né? Então, mesmo ouvindo mesmo para ver do que se trata essa música. Se é uma música que eu conheço muito bem, que eu já regi, que eu vou reger de novo, eu sempre gosto de pegar uma partitura nova, né? E começar a fazer uma análise minuciosa do zero, né? Compasso por compasso, frase por frase, dinâmica por dinâmica, sabe? Parte por parte. Mas o mais importante mesmo é a condução da música. Então, é você saber exatamente o tempo que você vai iniciar a primeira nota, né? E saber exatamente como você vai direcionar cada uma das frases, se existem transições de um tempo mais lento para um tempo mais rápido, ou de um tempo mais rápido para um tempo mais lento, como é que você vai fazer essa transição? Quais são os naipes da orquestra que vão precisar mais atenção exatamente naquele momento, naquele compasso específico? Então, são todas questões que você já, de colocar o olho na partitura, você já observa. E se você tem uma gravação, evidentemente que isso já auxilia muito, né? E eu procuro ouvir todas as gravações possíveis daquela música, daquela obra, para eu poder comparar e já de cara ver aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto. Um maestro faz aquela passagem um pouco mais lenta, o outro faz um pouco mais rápida, um faz um pouco mais forte, mais enérgica, o outro faz um pouco mais suave, né, um pouco mais doce. E aí você já vai fazendo as suas escolhas de como você quer interpretar cada uma daquelas frases. Enfim, né, você pensa no detalhe minucioso daquele instrumento, daquele compasso, daquele momento, e você também pensa no geral, né? Você pensa no conjunto de frases, você pensa no movimento inteiro, na música começo, meio e fim, né? Aonde que a música pode se tornar monótona? Você tem que tomar cuidado para não deixar que ela fique monótona, que ela fique chata, né? Porque isso pode acontecer muito. Quais os momentos onde você não pode deixar a música ser rápida demais, né? Perder o controle, porque senão não vai soar muito bem, você vai perder a clareza, você vai perder a força rítmica da música se for rápido demais, ou vice-versa, ou se for lento demais. Então, tudo isso é importante. Agora, é importante a repetição. Você estudar muito, passar muitas horas com aquela música para você poder absorver o caráter da música. Qual é a mensagem? O que o compositor está querendo comunicar? E mesmo a música que não tem texto, a música que não tem uma história objetiva, né?
mesmo a música, por mais subjetiva que ela seja, ela tem uma história, né? Tem alguma coisa acontecendo ali. E essa história é você que define e você que decide, como maestro, como é que você vai contar essa história. Eu vou enfatizar esse personagem, vou enfatizar esse elemento aqui da música, e dessa forma você dá força e caráter para a música. Porque também, se você reger, ela pode ficar uma música sem graça, tudo tocado bonitinho, direitinho, mas sem a força, sem o impacto que ela precisa ter. É exatamente isso, Roberto, porque quando os maestros da orquestra, vão tocar com o coro, normalmente não se estuda a mensagem, a palavra. E aí é onde é que acontece? Se toca mais forte, não se dá sentido às frases, faz velocidades erradas. Essa ligação tem diretamente ligado ao que nós cantamos com a igreja, para dar sentido nessa música. Maravilha. Continua, Roberto. É por aí. Não, então, de linha geral, você estudar uma grade é você, enfim, estar atento a todos esses elementos e, de fato, você gastar tempo. Não tem como você reger bem se você não conhecer todos os detalhes. E tem que lembrar o seguinte, é obrigação do maestro saber mais do que todo mundo que está sendo regido por ele. Você precisa conhecer mais e você precisa ser melhor do que todos que estão sob sua regência. Senão não faz sentido, né? Se tem alguém ali que vai poder fazer aquilo que você está fazendo melhor, né? Então, talvez esse maestro não deva estar ali, tá certo? Então, é importante isso, né? Essa consciência dessa responsabilidade. O maestro tem, sim, a obrigação de conhecer a partitura melhor do que todos aqueles que estão ali presentes. Anderson, pode continuar, querido. Não tá joia. Deixa eu Pois eu lembro. Anderson, antes da gente ir para a próxima pergunta, eu estava dando aula de regência para uma classe de regência de uma universidade. Ou seja, eram músicos de nível universitário, excelentes músicos que estavam estudando regência. Então, nós tivemos essa classe, o primeiro encontro, eu falei, nós vamos começar com o primeiro movimento da primeira sinfonia de Beethoven. Então, todos já tinham a partitura. Eu falei, para a próxima aula, daqui uma semana, vocês estudem o primeiro movimento da primeira de Beethoven. Então, pois bem, chegou na semana seguinte, todos chegaram à aula e a gente tinha um pianista corretor que, enquanto os maestros tocam, o pianista, enquanto os maestros regem, o pianista toca, né? Então, é uma aula prática de regência. Todos os alunos chegaram com suas partituras, as suas batutas, todos empolgados para começar a reger, né? A primeira de Beethoven, já tinham estudado, já tinham assistido vídeos, tinham feito de tudo. E aí eu perguntei para eles, antes de começar a aula, todo mundo estudou? Todo mundo preparado? E todos disseram, sim, maestro, sim. Falei, ok. Então, fechem as suas partituras, todos vocês, guardem as suas batutas, peguem aqui folha de música, e eu dei papel de música em branco para cada um, e escrevam o primeiro movimento da primeira de Beethoven. Parte por parte. Primeira flauta, segunda flauta, primeiro oboé, segundo oboé, primeira clarineta, segunda clarineta, primeiro fagote, primeira trompa, segunda trompa, primeiro trompete, segundo trompete, tímpanos, primeiros violinos, segundos violinos, violas, violoncelos, contrabaixos. Escrevam o primeiro movimento. Vamos lá. Não é? Porque passaram uma semana estudando um movimento que dura 6 minutos. Então, Gilberto, nenhum aluno conseguiu escrever. Não conseguiram. O primeiro acorde. Não conseguiram 10 compassos
de mais de 200 compassos que tem o primeiro movimento da primeira de Beethoven, ninguém conseguiu fazer 10 compassos. Entendeu? Então, assim, eles podiam reger, mas não sabiam o que estava na partitura. Não é? Então, é importante saber o que tem ali na parte das flautas, na parte dos instrumentos. Não é? Roberto, eu lembrei de uma coisa agora que é muito importante, vocês, meus amigos, vão lembrar disso. O maestro tem que estar preparado. Quando vai para a igreja, ele já sabe o que ele vai ensaiar, como ele vai fazer, o que é que ele vai ofertar naquela noite. E normalmente soa assim: queridos, o que vamos tocar hoje? Por não preparar antes, é por não estar envolvido. Os profetas, lembro lá no Velho Testamento, desciam de suas casas profetizando. Então, o maestro já vai com casa e fala: Senhor, aquele hino, que eles possam absorver essa interpretação, que eles se envolvam, Senhor, que eles entrem na música. Mas, de repente, nós chegamos lá e falamos assim: querido, e agora, que música vamos tocar aí? Não tem esse músico, não tem aquele, não tem essa parte, não tem... Querido, são os problemas difíceis que nós enfrentamos. Mas é por aí, é por aí. Não, acontece às vezes que você está fazendo as coisas, enfim, não deu tempo disso ou daquilo, né? Você não vai deixar de fazer, né? Mas que não seja um hábito, tá certo? Assim, o que seja o hábito dessa coisa do maestro estar preparado, de ele saber exatamente a música. Eu lembro, você mencionou o maestro Eleazar de Carvalho, que foi um dos maiores maestros que o Brasil já teve, né? Eu também trabalhei, foi um professor meu e toquei muito com ele também. E o Eleazar de Carvalho dizia que o maestro, ele tinha um papel importantíssimo, que o compositor era o criador da obra e o maestro era o recriador. É uma recriação, que ele tinha que recriar a obra naquele momento. E, de fato, a gente tem esse papel, né? Não só o maestro, mas todos os músicos, né? Porque você vê um quadro, por exemplo, um quadro do Van Gogh ou do Picasso ou de quem quer que seja, é um quadro que já está pronto. É uma obra-prima, né, que já está pronta. Você pega o quadro do Leonardo da Vinci, ela está lá, a Mona Lisa dele, no Museu Louvre, em Paris. Aquela obra está pronta, né? Uma sinfonia de Beethoven, ela está pronta na partitura, mas ela não existe se alguém não tocar e se alguém não reger. Então, você, na verdade, está, naquele momento, Perfeito. um coadjuvante do compositor. Olha a responsabilidade. Recriar. Você pega uma partitura do Mendelssohn e você tem a responsabilidade de trazer, de dar beleza àquilo que está na partitura. Então, é uma responsabilidade muito grande e é um exercício de humildade. Né? Quando você pega o Messias, do Handel, que é uma partitura perfeita, e você vai reger aquilo, fala assim: meu Deus, né? Quem que sou eu diante de uma partitura dessas? Né? Então, o mínimo que a gente pode fazer é estudar e dar o seu melhor para fazer o seu melhor. Né? Se você vai ser um parceiro do Handel, então faça isso direito. Assim como os hinários, né, Roberto? Como os hinos que nós nos propusemos a tocar. A relação é a mesma. Pega o seu hinário, a sua harpa cristã, ou o hino avulso que ser feito, essa relação de seriedade, de relacionamento com a obra é muito importante. Somos intérpretes. Com certeza. Anderson. Muito bem. Não, acho que tem 3 perguntas aqui que elas meio que se somam, né? Do Wellington, do Diogo e um comentário também da Aurora. E deixa eu só começar aqui então com a do Diogo. Só um minutinho que eu perdi aqui. Sou jovem e desde que comecei a estudar música eu sempre tive o sonho de me tornar maestro. Comecei os estudos da regência há pouco tempo e gostaria de um dia ter a chance de ir estudar fora do país.
por quais meios eu poderia realizar tal sonho? E aí só o complemento aqui do Wellington com relação à literatura, né? Quais são as literaturas aí recomendadas para estudos mais profundos referente à regência de um repertório mais erudito? E finalmente aí o comentário da Aurora sobre um futuro aluno de regência pode ir para a faculdade sem domínio de algum instrumento? Boas perguntas, muito boas perguntas. Eu acho que é importante ter domínio do instrumento e ter um excelente domínio do instrumento, né? Que a gente vive numa época onde o nível musical ele subiu muito em todos os lugares. Então o maestro ele tem que ser melhor do que os seus liderados, né? Então é muito importante, eu acho, que você ter tocado um instrumento, você ter tido a experiência de ter tocado numa orquestra, num conjunto, de você ter trabalhado com vários maestros, né? Eu aprendi mais, a minha maior experiência aprendendo a ser regente foi tendo tocado com maestros, né? Tendo tocado na orquestra, e você observa quantos maestros excelentes, maravilhosos, realmente que te inspiram e que exigem, que te fazem tocar melhor. E aí você também toca com maestros que não são tão bons, caras que não estão tão preparados, pessoas que não ouvem direito se está afinado ou se desafinado, não ouvem se houve erro rítmico, ou não sabem detectar o que aconteceu, o que está errado. E é uma frustração para o músico estar ali sentado e tocar com um maestro que não está discernindo os problemas e não sabe resolver os problemas. Então, em primeiro lugar, esse maestro que não sabe resolver os problemas não deveria estar lá, né? Então, é importante a pessoa saber se ela tem esse dom, esse chamado, porque é uma combinação de talentos. Tá? Eu não estou falando isso para desanimar ninguém, não, mas eu estou pelo contrário. Eu estou falando isso para a pessoa ter esse discernimento, porque tem muito maestro que quer ser maestro pelo motivo errado, por um motivo de vaidade, um motivo de uma coisa pessoal assim, que, né, quando a vaidade é maior que o talento da pessoa, não funciona. Você vai se frustrar e você vai frustrar os outros. Então é importante esse discernimento, né? Esse discernimento é muito importante. Então, primeiro é a questão do talento musical, que a pessoa tem que ser talentosa, a pessoa tem que ter um ouvido muito bom, tem que saber ouvir, tem que saber afinar as madeiras, né? Tem que afinar os metais, tem que saber, enfim, dizer quem que está mais baixo, quem que está mais alto, né? Tem que ter o ritmo perfeito, né? Tem que ser assim uma coisa de fato que seja uma referência, né, para todos os músicos. Tem que ter um conhecimento dos estilos, né, desde o estilo barroco de Bach, de Handel, de Vivaldi, passando para o estilo clássico de Haydn, Mozart, Beethoven, passando para o estilo romântico de Schubert, Mendelssohn, Brahms, Wagner, né, e adentrando ali o final do século XIX com Mahler, com Bruckner, e o século XX com Richard Strauss, depois Stravinsky, Shostakovich, Prokofiev. E como é que se diferenciam esses estilos, né? Então, são coisas assim que o maestro tem que ter um preparo muito grande. Então, eu acho, sim, tem que ser um bom instrumentista, tem que ter bom ouvido, tem que ter um ritmo impecável. E mesmo tendo tudo isso, aí, como é que você lida com as pessoas? Você é um líder, você sabe liderar pessoas, né? Porque não pode ser tímido, por exemplo. Né? Como é que você corrige alguém e olha para a pessoa e fala assim, olha, né? Assim, educadamente, mas com firmeza, o ritmo não é esse, o ritmo é esse aqui, tá certo? Então, você tem que ser capaz de fazer tudo isso e desejar isso, né? Enfim, você ser maestro é um chamado assim
que você tem de você reunir músicos que são bons músicos e você fazer com que com aquele ajuntamento de músicos seja melhor com você do que eles seriam sem você, tá certo? Então, essas qualidades são qualidades que o maestro precisa ter. Tendo dito isto, a melhor forma de reger é assistindo, é tocando com maestros, é frequentando ensaios, é observando como que os bons maestros agem e é imitando os bons maestros. Depois vem a escola, vem a teórica de livros. Eu acho que é o menos importante é a literatura, entendeu? É você ler como se tornar um maestro. Eu acho que isso daí de 100% é 1%, sabe, o valor disso, de literatura, não é? O maestro, de fato, é uma coisa que você aprende na prática, né? É uma coisa assim que é colocar a mão na massa, entendeu? Enfim, é a mesma coisa, né? Literalmente, você não aprende a fazer uma pizza, entendeu? Lendo um livro de como fazer uma pizza, sabe? É você colocar a mão na massa e fazer a pizza. Então, a questão é na prática. Bom, como é que você pratica? Você pode começar com um quarteto, com um quinteto, e começa a reger um quinteto, entendeu? Se você vai fazer esse quinteto soar bem, né, já é uma excelente forma de você começar, entendeu? Você ser um líder musical, você pode começar com um coro, com um conjunto vocal, né, trabalhando a 4 vozes. Você, enfim, né, amplia isso depois para um octeto, sabe? Para um ajuntamento maior. Eu acho que é importante o maestro saber fazer arranjo, saber compor, saber, né, cada clave, saber transpor, saber ter um domínio completo das tonalidades, né? Então, isso são conhecimentos fundamentais que, sem isso, né, vai ficar muito naquela coisa mediana enfim, e não vai ser bom para ninguém, É né? A não verdade. ser que tenha ninguém mesmo para fazer, mas eu acho que tem tanto músico bom que eu acho que, né, deve subir ao pódio aqueles que estão preparados e aqueles que podem estar no pódio. Roberto, aliás, eu mandei até uma mensagem para você que lhe parabenizei pelo som que você tem tirado da orquestra do teatro. Lembra que Obrigado. numa das nossas mensagens do bate-papo ali pelo WhatsApp, eu te mandei isso. Falei, Roberto, parabéns pelo som. Eu estou ouvindo todas as sinfonias do ciclo Beethoven e você tem conseguido tirar um excelente som da orquestra. Nós sabemos que a orquestra depende das mãos do maestro. É ele que consegue tirar a sonoridade adequada. É ele que consegue equalizar isso. Por isso que a gente ouve a mesma sinfonia com uma orquestra e ela soa tímida, e com outro maestro soa maravilhosa. Então, por isso nós que somos maestros da nossa banda, da nossa orquestra, nós temos que saber equalizar, não é, Roberto? Saber medir. E aí vai um detalhe, né, Roberto? Gostaria que você comentasse de pôr as pessoas a tocarem coisas que eles não são capazes tecnicamente de fazê-las. Qual é o caminho para se fazer isso, Roberto? Eu acho, Beto, que a orquestra, o conjunto, a banda, o coro, tem que ser capaz de fazer repertórios contrastantes. Músicas que são tecnicamente mais difíceis, outras que são músicas mais simples, né? As músicas simples, às vezes, são difíceis, né? Uma música com muita nota longa, às vezes, é mais difícil do que aquela com, né, escalas mirabolantes e passagens técnicas muito rápidas e tudo mais. Às vezes, dá para disfarçar melhor com uma música complexa, rápida, cheia de notas, do que aquelas que têm acordes muito simples, né, com notas longas, que precisa ser tudo pianíssimo e legato, sabe? Essas são as coisas mais difíceis às vezes, né? Mas eu acho importante que para
você desenvolver o conjunto, que você tenha repertórios contrastantes. Você não faça sempre o mesmo tipo de repertório, no mesmo tipo de arranjos, né? Mas que você possa desafiar os seus músicos, evidentemente. Agora, o mais importante para o maestro, no caso, é o seguinte: é você desenvolver o seu ouvir. Não é nem o ouvido, é você ouvir e você detectar detalhes, né? Por exemplo, você compara, como você mesmo mencionou, uma mesma obra, o mesmo hino tocado por um grupo e depois tocado por outro grupo. Por que um está melhor do que o outro? Está mais afinado? Houve mais atenção às dinâmicas, né? O colorido, né? Porque um instrumento ele pode produzir cores diferentes, né? Pode ter um som mais aberto, um som mais fechado, mais aveludado. Como é que você consegue a coesão entre os naipes, entre os músicos, de forma que cada um vai fazer o mesmo tipo de staccato, cada um vai fazer o mesmo mezzo piano, né? Dolce, né? E você vai ter essa mistura, esse blend, né? Que vai deixar o som muito homogêneo entre todos os naipes da orquestra, ou da banda, ou do coro. Então, são elementos que o maestro tem que trabalhar, né? É aquela coisa de você moldar esse som da orquestra. Eu gosto, a gente tem que gostar de fazer isso. Eu amo fazer isso. Eu amo fazer essa coisa do detalhe, de você moldar a sonoridade da orquestra de forma que um violino e um trompete vão casar perfeitamente, porque eles estão articulando da mesma forma, porque eles estão tocando na mesma dinâmica, eles estão com a mesma cor de som, né? O tempo. Então, são detalhes, é infinita essa busca por detalhes. Agora, exige tempo, exige trabalho, né? Exige ensaio. Você sabe que a palavra ensaio é muito importante. Ensaio quer dizer experimento, né? A palavra em francês para ensaio é répétition, que é repetição. Ensaio é repetição. Ensaio, em alemão, é Probe, que quer dizer teste. Ensaio é teste, né? Ensaio não é você pegar e tocar a música do começo ao fim. Vamos para a próxima. Ensaio é experimentar. Ensaio é repetir. Ensaio é você testar de um jeito, testar de outro jeito. Entendeu? Tudo isso é ensaio. E sem ensaio, você não vai atingir uma boa performance, uma boa apresentação. Roberto, como deve ser o comportamento de um músico em um ensaio? Olha só, isso é uma dificuldade tremenda que nós temos na igreja. Os músicos, nossos músicos, também os nossos maestros não têm essa plena consciência de que o ensaio na relação é quase mais importante do que o dia da obra. Aí o músico vai descobrir no dia do concerto que ele toca a frase do violoncelo junto com a flauta, e no ensaio ele nunca percebeu isso. Então, como é que você acha que deve ser o comportamento dos músicos em um ensaio? Então, Gilberto, essa é a questão difícil, é o desafio que a gente tem em qualquer lugar, tanto no ambiente da igreja como fora da igreja, no ambiente profissional. Quanto tempo você tem? A coisa mais preciosa é o tempo, né? E, inclusive, de uma forma mais abrangente ainda, chega-se à conclusão, né, de que a coisa mais importante que se tem na vida é o tempo. Fala com pessoas mais velhas, e se você pudesse voltar, o que você faria de diferente, né? Aí a pessoa fala assim: eu gastaria mais tempo com a minha família, né? Tempo é investimento,
né? Então, você investir o seu tempo nas coisas que são preciosas para você é muito importante. E você não perder o seu tempo com as coisas que não são tão importantes, né? Que a gente perde muito tempo com coisas que não são tão importantes, né? Quanto tempo a gente perde assistindo seriado no Netflix? Pensa. Meu Né? Deus, A tremendo gente, isso, tremendo. né? Você começa a Tremendo. assistir, Roberto, é assistir a... tremendo isso, cara, é precioso. Comente a respeito disso, porque hoje nós temos essa tecnologia. Por exemplo, olha só, nós estamos aqui numa família. Somos famílias aqui. Todo esse grupo de maestros, de colegas, somos uma família. Olha que precioso tempo do que é que nós estamos ouvindo, comentando, e de repente, isso acontece nas vidas. Às vezes a pessoa, o Espírito Santo fala na pessoa assim, querido, não precisamos conversar. Deus colocando no coração da pessoa. Aí ele faz um propósito no dia ali no trabalho. Hoje, quando chegar à noite em casa, eu vou me dedicar, eu vou falar com Deus. Aí chega em casa e ouve assim, blim! E aí liga e passa horas e não fala com ele. Assim é o estudo. O meu pai dizia assim para mim, batia na minha perna e falava assim, Betão, escalas e arpejos. Exatamente. Exatamente. Então, veja bem, o desafio que a gente tem hoje em dia é o tempo. Então, o tempo de ensaio é muito precioso. Eu prefiro muito mais tocar uma música cheia de detalhes, né, e bem ensaiada, com fraseado, com dinâmicas, do que eu tocar 7 músicas onde os detalhes foram passados por cima, né? Então, então é isso. Eu preferiria, né, dedicar o meu tempo a justamente fazer essa lapidação, né? Porque acho que a música é uma coisa preciosa, pedra preciosa, e o papel do maestro é lapidar essa pedra, deixar ela com brilho, deixar ela com perfeição no acabamento, né? Esse é o nosso papel. Porque, se não for isso, você pega ali, você só conta 1, 2, 3, 4 e manda o pessoal começar a tocar e pronto, ponto. Entendeu? Só isso. Ainda mais se tiver bateria. Se tiver bateria, não precisa nem do maestro. Dá lá, bom, go! Então, o papel do maestro enfim, é justamente aquilo que você falou, é cavar, é explorar, sabe? Deixa eu contar uma história que foi uma lição de vida para mim. Uma lição de vida. Eu era assistente do maestro Kurt Masur na Filarmônica de Nova York. Então, o Masur ele estava ensaiando a Sinfonia número 6 do Tchaikovsky, a Sinfonia Patética. E eu tinha começado a trabalhar como assistente do Kurt Masur lá em Nova York. Ele já estava lá há 7 anos e eu recém estava começando a trabalhar com ele como o novo assistente. Mas ele já estava lá há pelo menos 6 ou 7 anos. E aí eu observei o primeiro ensaio dele com a Sinfonia Patética do Tchaikovsky. E ele estava ensaiando, e ele ensaiava frase por frase, e parava, e repetia, e falava com a orquestra o que significava aquilo, o que o Tchaikovsky estava passando, né? A tragédia da sua vida, enfim. E ele comentava com a orquestra, parava, ensaiava, explicava. Na hora do intervalo, eu fui falar com o maestro Kurt Masur, e eu falei assim, maestro, eu estou impressionado porque o senhor está aqui há 7 anos e o senhor nunca regeu a Patética com ele antes? Antes? E ele falou, como assim? Eu falei, não, o senhor está ensaiando, eu estou vendo assim que vocês estão ensaiando que parecia que o senhor nunca fez essa música com eles antes. Foi a primeira vez? Ele falou, não, imagina. Nós fizemos isso em turnê, há 3 meses, estávamos na Europa, tocamos essa sinfonia 12 vezes. Eu falei, mas como que agora, 3 meses depois, você está ensaiando e frase por frase explicando como se não tivessem tocado? Ele falou assim, deixa eu te contar uma história. Ele falou assim,
Um dos meus maestros preferidos foi um maestro russo da Filarmônica de Leningrado, que chamava-se Evgeny Mravinsky. Ele falou assim, uma vez eu estava assistindo o ensaio do Mravinsky e eles estavam ensaiando a Quinta de Tchaikovsky. E aí, depois do ensaio, eu fui falar com o maestro Mravinsky e eu fiz exatamente essa pergunta que você está me fazendo agora. Ele falou assim, maestro, o senhor está ensaiando os detalhes e tudo, mas vocês já tocam isso sempre, vocês tocam isso todos os anos, essas Quinta Sinfonia de Tchaikovsky, vocês vão em turnê, vocês tocam pelo mundo inteiro, e eu vejo o senhor aqui ensaiando detalhe por detalhe dessa música que todo mundo sabe decor. Por quê? Aí ele falou assim, quando eu começo a perceber que o músico está ficando cansado de tocar a mesma música, sabe o que eu faço? Então ele fala assim, ele esperava que o maestro fosse responder, eu guardo essa música no armário durante alguns meses ou durante alguns anos e depois volto só depois de um tempo para ficar para o pessoal, né, descansar um pouco dessa música. Ele não me respondeu isso. Ele falou, quando eu percebo que os meus músicos estão cansados de tocar aquele arranjo, aquela obra, eu marco 3 ensaios daquela música. Ele falou assim, como assim? Pois é, eu marco 3 ensaios para a gente redescobrir a beleza dessa música. Incrível. Isso foi uma lição para mim, porque a gente se cansa, às vezes, daquela música. Às vezes a gente se cansa daquele hino, daquele arranjo, e pensa assim, bom, chega de tocar esse arranjo. E aí é o contrário. Você tem que marcar um ensaio e começar a relembrar por que essa música é tão linda, né? É como o casamento, às vezes. Eu ia te falar. Eu lembrei da marcha nupcial, Roberto. Né? Você está casado com aquela pessoa. Eu estou casado com a minha esposa há 28 anos, e aí é muito fácil você cair na rotina. E o que a gente precisa fazer, às vezes, é relembrar e redescobrir a beleza daquela pessoa. Você lembrar por que você se apaixonou por aquela pessoa lá atrás. Por que essa pessoa é tão importante, tão especial, tão linda. E aí você redescobre a beleza. Por quê? Porque aquele relacionamento de você com aquela pessoa vai ser um relacionamento que vai durar muito tempo. O seu relacionamento com a música vai ser um relacionamento que vai ter também muitos anos. Você vai ter que reger aquilo de novo. Então, você tem que sempre redescobrir e, mais ainda, você tem que fazer com que os seus músicos encontrem a beleza daquela música. Né? Esse é um desafio para o maestro. Roberto, a música é semelhante à palavra de Deus, se renova a cada leitura. É verdade, com certeza. Vamos lá? Vamos. Nós temos um amigo que você lembra dele, do Gerson Serafim, e ele está te agradecendo pelas permissões que você deu para ele assistir os seus ensaios. Claro, bem-vindo sempre, Gerson. O que é importante, queridos, é ouvir. Ouvir o que... Na orquestra é assim, né? Primeiro você se ouve, daqui a pouco você ouve o seu parceiro do lado, você ouve o naipe, você ouve a orquestra. Então, Roberto, fala para eles enfatiza mais um pouquinho a respeito de ouvir, a importância do ouvir e o resultado disso é exatamente isso, o silêncio necessário, a concentração necessária da orquestra, do grupo. Você está lá ensaiando, o sujeito está tocando, está lá improvisando na bateria, você para aqui, o outro músico toca. Como que é isso? Esses músicos devem se envolver ou não? Olha, Gilberto, a questão da disciplina é muito importante em qualquer área, né? Qualquer área, você quer fazer uma coisa com qualidade, vai exigir disciplina. Né? Até o jogador de futebol, né, que é talentoso, mas ele teve a disciplina de jogar não sei quantas horas por dia, de treinar, de fazer, de praticar o pênalti, o goleiro tem que praticar.
né, defender, e todos têm disciplina rigorosa, né? Às vezes você até tem esse exemplo, né, de um cara que é fenomenal, que tem um talento incrível, mas aí ele sai perdendo porque ele não tem disciplina, né? Então a falta de disciplina é um grande problema. E no conjunto, enfim, a disciplina é uma coisa essencial, né? Nas orquestras é uma coisa primordial. A disciplina do silêncio, a disciplina de você chegar preparado, a disciplina de você ter concentração, de você ouvir o que está acontecendo, de você se ligar não somente na sua parte, mas na parte do outro músico que está tocando ao seu lado, ou como você bem disse, né? De repente você sabe a tua parte, mas você não sabe que você está tocando em uníssono com o violino ou com o violoncelo, e que precisa ter uma atenção redobrada na afinação para que aquele uníssono de fato saia com perfeição. Então, eu acho que o comportamento é aquele de você ter horário para começar, de você se aquecer, de você não chegar frio e sair tocando, né? De você afinar corretamente, de você ter uma postura, sabe, naquela 1h30, 2 horas que você está ensaiando, que não é um tempo enorme, é de você, de fato, focar e se dedicar e dar o seu melhor, né? Então, isso é importantíssimo. Eu tive a sorte que meu pai, enfim, por um lado ele foi bem rígido, mas por outro lado ele implementou uma disciplina, né? Porque meu pai, além de músico, de ser um homem cristão, de ser uma pessoa maravilhosa, ele também era militar. Então, O nosso pai, né? Nós temos uma coisa em comum, os colegas. Só comentar para eles, olha, o Roberto devia ter 5, 6 anos de idade, e eu já estava entrando, tocando, porque quando eu pedi para o Faria Lima, a Orquestra Jovem, foi em 1967. Roberto tinha, em 67, você tinha quantos? 5 anos, Roberto? Em 67 eu estava nascendo. Você é 53, não é? Sim, Em 67. 67, você tinha quantos? 7 anos? Quantos? Se é de 53, para mim é... Nasci em 67, Gilberto. Ah, você nasceu em 67. Quando eu pedi para o Faria Lima, a Orquestra Sinfônica Municipal e a Escola Municipal de Música, o Roberto estava nascendo. Olha que história. Exatamente. E eu, com 9 anos, comecei a tocar e comecei a estudar na Escola Municipal, né? Que fez 50 anos. Exato. E o pai do Roberto era amigo do meu pai. Meu pai também militar e tal. Exatamente. E o meu pai levou o Roberto na minha casa. E o Roberto chegou lá com chinelinho de dedo, assim, e o pai dele diz assim, Gilberto, toca umas notas aí. Aí eu toquei umas notas no violoncelo e o Roberto falava todas. Eu falei, meu Deus, cara, como é que esse menino sabe? Ouve tudo isso. Olha só, Roberto, que coisa linda. Prossiga. Mas eu tive esse privilégio de... Meu pai tinha muita disciplina, então aí ele instituiu isso, né, em casa, na nossa igreja. Mas é importante, a questão da disciplina, eu acho que não tem como você avançar sem a questão da disciplina, a sua disciplina individual do seu estudo e a disciplina nos ensaios da igreja, do trabalho em conjunto, é primordial. Sem isso, não tem avanço, né? Sem isso, não... às vezes a gente fica impressionado, por exemplo, com o que outras culturas, outros povos fazem, né? Então, os americanos são muito disciplinados, os alemães são mais disciplinados ainda, e os japoneses. Quando eu fui reger no Japão pela primeira vez, eu fui reger a Filarmônica de Tóquio, assim, eu fiquei muito impressionado, porque eu nunca tinha visto um silêncio daquele tipo. Era aquele silêncio ensurdecedor na hora do ensaio. Né? Você tem mais de 100 pessoas na orquestra e não tem um pio. Eles estão todos ali atentos, né? Assim, esperando saber o que você quer que eles façam.
é uma disciplina inacreditável. E eu fui reger as baquianas brasileiras, todas as baquianas brasileiras do Villa-Lobos, lá em Tóquio. E eu cheguei e falei, nossa, vou ter um trabalhão, porque essas pessoas não têm a mínima noção do que deve ser essa música brasileira do Heitor Villa-Lobos. Quando eu comecei a ensaiar, eles tocavam com uma perfeição, porque eu já tinha gravado as baquianas brasileiras com a USESP, todas elas. E ficou claro para mim que todos eles pegaram as minhas gravações e ouviram, e eles sabiam exatamente os tempos, os fraseados, tudo, né, todas as transições. Eu fiquei impressionado, né, mas é a disciplina que já faz parte da cultura deles. E aí os ensaios que eu pensei que fosse ter um trabalhão, assim, eu gastei metade do tempo, ou menos da metade do tempo que eu precisava, de tão preparados e tamanha disciplina no ensaio, que você precisava falar as coisas uma vez só e eles respondiam, ou, quer dizer, quando eu precisava falar, porque, de fato, eu nem precisava falar, só pelo gesto, eles já tinham a disciplina de seguir perfeitamente o gesto. Então, eu fiquei muito impressionado. Aí vi o valor da disciplina. Maravilha. Roberto, tem uma pergunta que é do Wellington de Rio Branco, lá do Acre. Quais os livros ideais para iniciar e ampliar os conceitos teóricos e práticos da regência? Você tem alguma coisa de literatura que possa dizer a eles para buscarem ou informá-los? Olha, como eu disse anteriormente, eu acho que o aprendizado da regência vem de você praticar você mesmo, reger qualquer formação possível, seja um quinteto, um sexteto, um septeto, um octeto, ou um coral, ou uma banda, ou uma orquestra, o que seja, mas você com a mão na massa. É aí que você vai aprender. E você vai aprender muito escrevendo música, compondo ou fazendo arranjo. E aí você vai ter que saber o registro de cada instrumento, a clave de cada instrumento. Você vai ter que saber características dos instrumentos que você vai reger. Outra forma de você aprender é você assistindo, você tocando com grandes maestros e você assistindo grandes maestros ensaiar. Isso é melhor do que você ler qualquer livro. É muito mais. Eu não sei te dizer, eu nunca li um livro sobre como reger. Eu já li várias biografias, as histórias, né? Por exemplo, eu li a biografia do George Solti, a biografia do Herbert von Karajan, né? A biografia de compositores, e aí eu aprendo muito em saber sobre a vida, a trajetória deles, mas não textos teóricos de como faz isso, de como faz aquilo. De fato, eu quase diria que isso é uma perda de tempo, né? Porque se eu vou investir meu tempo no aprendizado da regência, vai ser assistindo ensaios, ou vai ser tocando com grandes maestros, né? Ou vai ser estudando partituras. Acho que é muito melhor investido do que você você ler livros teóricos de como reger. Roberto, é verdade, você já citou isso. Eu passei muitos anos, são quase 50 anos, no banco de uma orquestra, vendo maestros estrangeiros, óperas, e essa experiência com Eleazar de Carvalho foram 6 anos de aprendizado de como. Então, eu acho que é muito importante. Eu gostaria que você comentasse qual foi a nossa importância, porque eu passei por uma experiência muito especial. Eu tocava com o maestro Eleazar, eu na igreja, regendo a nossa orquestra, preparando a nossa orquestra, músicos amadores que você tem muito mais que preparar, porque não tem toda aquela habilidade técnica. Então, a experiência que nós temos quando estamos na igreja está nos dando um suporte para amanhã você enfrentar ter uma boa escola de regência. E eu trabalhava na igreja com aquelas coisas, e o maestro estava ensaiando, o Eleazar, e ele sabia que eu mexia com orquestra na igreja, aquela coisa toda,
e ele me chamava de professor Sargento, que eu era filho do sargento. Fala, professor Sargento. E ele pega, e ele queria ouvir a orquestra, e ele em vez de chamar o Spala, que era o Ayrton Pinto, lembra? Ele diz assim, Sargento, reja isso para mim. E eu subi no pódio e regi o trecho para ele. A partir dali, ele me chamou na sala e começou a me ajudar em coisa. Porque o que foi aquilo? A experiência que eu tinha diante da igreja, da nossa orquestra. Quando cheguei lá, que eu respirei, a orquestra suou. Lá na igreja é difícil, você tem que tirar deles. Então, fale para eles a importância de valorizar o trabalho de ser maestro na igreja, que está sendo uma grande escola, não é verdade? Não, com certeza, né? Eu comecei a reger quando tinha 15 anos, uma orquestra na igreja que eu frequentava lá em Nova Jersey, e comecei a orquestra do zero, né? Comecei com 9 músicos, né? E tinha violino, tinha contrabaixo, e tinha bandolim, e tinha acordeon, e tinha violoncelo, era uma mistura, né, bem diferenciada. E eu comecei a escrever arranjos e fazer arranjos, e a orquestra foi aumentando. E essa foi a minha primeira experiência, né? Mas o que era importante é eu colocar em prática, né, essa coisa de você liderar um grupo de músicos, de você saber o que você pedir, de você saber como os instrumentos funcionam, como os naipes funcionam. E tudo isso serve para você se desenvolver como músico, como artista, como líder, como maestro, né? E foi fundamental. Então, enfim, né? Você que tem talento, né? Mesmo que você não tenha oportunidade, se você tem essa paixão, se você tem a oportunidade de criar uma orquestra, faça isso, porque, né? Enfim, isso ajuda muito. Esses primeiros passos são passos que depois abrem portas para coisas maiores, coisas mais importantes, e assim a gente vai se desenvolvendo, né? Evidentemente que depois a gente vai atrás de cursos, vai atrás de masterclasses com maestros, enfim, frequentar ensaios, todo tipo de atividade que é enriquecedora, né, para você como o maestro, como regente. Anderson, Sim. Abre para alguém se tem alguma coisa mais específica para perguntar ao Roberto. Sim, eu queria abrir para o Henrique Sidério, ele tem uma pergunta. Maestro, boa noite. Está me ouvindo? Sim. Para o senhor aí, para o senhor, para todos os maestros. Eu tenho 2 perguntas. Uma delas já foi meio que abordada aí pelo senhor, e a outra seria o seguinte, com relação a dinâmicas de ensaio, né, coisas que possam motivar os nossos músicos, né, porque hoje em dia nós temos um pouco de dificuldade frente aos grupos, porque os músicos, infelizmente, né, muitos deles só pegam no instrumento, só deixam para tocar ou praticar o instrumento no dia do ensaio, né? Isso aí falando em termos de orquestras de igreja, né? E alguma coisa assim, no sentido de experiência que o senhor tem, que podia nos ajudar nisso. E a segunda pergunta, já adiantando, é com relação a um estudo acadêmico, o que o senhor direcionaria a gente para que tenha essa intenção de ascender realmente na carreira profissional, na área da regência, e assim, academicamente falando, né? Qual o caminho que o senhor indica, aonde que o senhor recomenda que a gente procure aí? Certo. Henrique, em relação à sua primeira pergunta, como a gente incentivar, animar os músicos da igreja, eu acho que, de fato, tem várias coisas que podem ser feitas, né? Como é que a gente transmite essa nossa empolgação, essa nossa paixão pela música para os músicos que tocam conosco? Justamente, em primeiro lugar, acho que a gente demonstrar, né, a nossa paixão, o nosso amor por aquilo, né? Quando as pessoas veem o brilho no seu olho, não é? Isso pode ser muito contagiante,
né? E depois é você, por exemplo, compartilhar, né, coisas incríveis, por exemplo, uma gravação incrível no YouTube de uma orquestra, uma grande orquestra, né, coisas assim que te inspiram, também compartilhar com eles. Outra coisa, enfim, eu não sei que cidade que você mora, o Henrique. Maestro, Mauá. Mauá, então você está perto da Grande São Paulo. Ótimo. Isso. ABC Paulista. Aí o que você pode fazer? Você pode reunir o grupo de toda a orquestra, falar assim, vamos até o Teatro Municipal, vamos assistir um concerto da Orquestra Sinfônica Municipal, vamos assistir uma apresentação na Sala São Paulo, né? Vamos ouvir a Orquestra de Santo André, por exemplo. Enfim, reúne as pessoas, vai ouvir, né, uma apresentação ao vivo, né, que isso também pode ser uma coisa de muito impacto. E também para as pessoas verem assim, né, o que existe ali de diferente, essa experiência de você ir a um concerto é uma, enfim, quem gosta de música vai adorar, né, poder ter esse contato, né, com concertos ao vivo. Eu faria isso, né, apresentaria repertórios assim muito bonitos, bem tocados, né, e para estimular, tá certo? Acho que isso é uma boa atividade para se fazer. Em relação à sua segunda pergunta, o que eu recomendaria na formação, de fato, a formação de maestro é a mais Maestro, a gente não está ouvindo o senhor, tá? Alguém fechou? Oi. Se Agora puder voltou. repetir Agora aí, voltou. A gente não estava ouvindo o senhor. Tá bom. Então até onde vocês ouviram? Quando o senhor iria iniciar a resposta da segunda pergunta. Em relação à segunda, aonde buscar uma formação de maestro? A formação de maestro de todas as áreas da música é a mais difícil. É a mais difícil porque, enfim, não se garante nada, né? Você ser formado por um grande departamento de música de uma grande universidade não é garantia de que você vai ser maestro, né? Assim como em outras profissões, mas o maestro de fato é um cara que ele se faz praticamente sozinho. É importante você ir para uma universidade, você ter o conhecimento, por exemplo, teórico de harmonia, de contraponto, de orquestração, de todas essas matérias teóricas, de solfejo, de percepção musical, enfim. Agora, não necessariamente você, na prática, vai adquirir a informação e a bagagem necessária, certo? Então, como eu disse, é mais fácil você fazer isso dentro da igreja do que numa universidade, departamento de universidade aqui no Brasil, né? Então, é uma coisa que cada um tem que descobrir o seu caminho, né? E criar oportunidades para você mesmo e desenvolver isso, né? Não existe assim algo que você concretamente diga faça isso, aquilo e você será um maestro. Não tem, é uma coisa que você vai descobrir por si mesmo, né? E você vai ser um self-made man, entendeu? É uma coisa assim que você vai ter que fazer acontecer para você. Não tem uma solução simples. Roberto, nós temos um detalhe interessante, que dentro do universo das nossas igrejas, muitos foram indicados para exercer a função sem ter condições de fazê-la. Aí o pastor diz assim, querido, olha assim, você precisa... Não, precisa ser você, tem que ser você. Não, tem que ser você é músico e tal. E é colocado ali na função que realmente não tem. Você já comentou a importância de reconhecer quem é que está ali perto de nós, que tem mais conhecimento e mais habilidade. Então, nós precisamos observar isso, em aceitar, como aceitar, estar ali produzindo bem, com qualidade. E são essas coisas que, às vezes, acabam atrapalhando um pouco
esse crescimento, ter uma pessoa na frente, por exemplo, olha, é triste, mas círculo de oração, jovens, a música é quaternária, ele bate em 3, solfeja, rege, é, é, um, é uma dificuldade absurda, triste, porque a pessoa não tem habilidade para aquilo. Então, fica triste. Qual é o procedimento? Gilberto, essa é uma questão tão ampla, né? Principalmente nas igrejas evangélicas mais livres, como é a Assembleia de Deus, como enfim, algumas outras denominações, né? Por quê? Porque nem os pastores têm uma formação, né? Muitas vezes, sabe? O pastor nunca se propôs a fazer um curso de teologia, de aprender um pouco, se aprofundar um pouco mais no conhecimento da palavra, né? O pastor é um autodidata, e eu não digo que isso seja ruim, né? Tem muitas pessoas que não estudaram e que são excelentes pregadores, né? Mas, enfim, na medida da evolução do tempo, acho que sempre é válido o curso, né, para você aprender detalhes das escrituras, né, para você, de fato, falar com propriedade sobre fatos, tá certo? Que é importante, né? É muito bom quando você ouve uma pregação de um pastor que tem conhecimento, né, muito profundo da palavra de Deus. A palavra de Deus é inesgotável, né? Mais do que alguém que fala superficialmente sobre um tema, né? E a mesma coisa do músico. Tem músicos que são muito talentosos, mas não se aprofundaram no conhecimento, né? Então eu acho assim que a gente a questão da disciplina. E você exigir que os seus músicos estudem teoria musical, estudem solfejo, você propiciar, de repente, até você fazer cursos assim, né? Foi assim que eu aprendi. Na minha igreja tinha aula, não era só ensaio da orquestra, tinha aula de solfejo e teoria, né? Todo mundo tinha que saber a solfejar, né? Então, todos os músicos, de uma certa forma, sabem reger, né? Porque eles têm esse conhecimento. Então, acho que vale. Isso vem do líder, né, da orquestra. E eu, como líder, vocês, como líderes, são os responsáveis por implementar boas práticas dentro da igreja, né? E a questão de você colocar alguém capacitado também o líder escolher um assistente que seja talentoso, que seja dedicado, para que ele também um dia te substitua, né? O dia que você não puder estar e, posteriormente, o dia que você tiver que deixar aquela posição, que você tenha alguém que você já vem preparando para assumir aquela posição. Acho que também o líder tem essa responsabilidade de formar o próximo líder, né? Então, isso é algo para ser levado mais a sério, talvez. Verdade. Roberto, podemos ainda usufruir de você mais alguns minutinhos? Vamos lá, mas vamos lá às nossas últimas perguntas, né? Porque a gente... O Anderson, pode então... Sim. Faça algumas coisas, porque a gente... Temos que agradecer, Roberto, seu carinho todo aí. Olha, 1h30 é mais do que uma sinfonia isso daqui, hein? Eu vou. Maestro Jorge Rosa, ele tinha uma pergunta que acho que engloba outras também. Se ele, eu disse que ele ainda está conosco, se puder abrir o microfone. Jorge, eu vou ler aqui então. Como o maestro orientaria o uso de nossas orquestras, né, falando de igreja, nos nossos púlpitos, que muitas vezes não são adequados para tal? Imagino que falando de layout, né, de espaço físico para as orquestras de igreja. Eu acho que tem que se adaptar àquilo que a igreja proporciona, né? Eu acho que o que prejudica muito o som da orquestra é quando você tem muito carpete, né, por exemplo. Então, eu evitaria essa questão do carpete, se possível.
E, evidentemente, que o layout né, preferivelmente, o melhor lugar para a orquestra se posicionar, né, é a frente, onde todos possam ter uma visão dos músicos, né, onde os músicos tenham boa visão do maestro. Mas, enfim, acho que a gente tem que se adaptar aos espaços que as igrejas permitem, né? Se você está envolvido com um novo projeto, aí vale a pena pensar na acústica da igreja, pensar que é importante ter um teto, né, com, enfim, que não seja muito baixo, né? Um pé direito mais alto, isso ajuda muito. Evitar tipo de acabamento que absorve muito som, por exemplo, o carpete, muita cortina e tudo, cortinas de veludo, isso absorve muito, né? O melhor material sempre é madeira, piso de madeira, né? Acabamento em madeira sempre é o mais propício, né, para o som, tá certo? E, enfim, essas são as recomendações mais gerais, mas de uma forma ou outra a gente sempre acaba se adaptando, né, ao espaço que existe. Outro dia até vi um vídeo de uma orquestra que estava posicionada, né, no lado direito da igreja e o coro em frente à orquestra, oposto na orquestra, né, um de frente para o outro. E isso não é impossível também, né? Agora, o problema era que tinha dois maestros, um regendo o coro e o outro regendo a orquestra. Você não pode tirar, né, querido? Somos colegas de coisa, então... É bem complicado. De preferência, né, que você tenha, quando os dois grupos estão trabalhando conjuntamente, que seja um maestro só e que eles consigam seguir, né, a regência. Muito bem. Mais, tem mais uma aqui. Várias pessoas perguntaram se o maestro Roberto dá aula em alguma instituição particular, se tem alguma dinâmica nesse sentido para passar a experiência aí. Não, atualmente eu não tenho tido, né? Normalmente, lógico, fora essa quarentena, então eu tenho uma atividade muito intensa dentro do Teatro Municipal de São Paulo, né? E também rejo a Filarmônica de New Mexico, nos Estados Unidos, né? Então eu estou sempre viajando bastante, né? Eu passo todos os meses para os Estados Unidos, geralmente, e passo 1 ou 2 semanas lá, então dificulta um pouco essa questão de ter, né, a possibilidade de reger. Eu já fiz, quando dirigia o Festival de Campos do Jordão, sempre no festival, né, eu trabalhava como professor de regência também, e aí era mais fácil, que era concentrado ali naquelas 3 semanas de julho do Festival de Inverno de Campos do Jordão. Atualmente, de fato, eu não tenho feito isso, né? Esporadicamente eu faço alguma masterclass ou outra, né, quando existe a oportunidade, né? Já fiz isso, inclusive, com maestro Didini, com o maestro Gilberto Massambani, né, com aqueles encontros que foram organizados pela CPAD e foram muito proveitosos, mas fora isso, infelizmente, a gente não tem tido muita oportunidade. Roberto, alguém me pergunta que, na verdade, é o Zael, lá de Itapira. Itapira, hoje, esses dias, eu estaria lá, mas o vírus me impediu. Ele pergunta assim, Roberto, se você já escreveu alguma coisa sobre a tua história, se tem registro da tua história? Não, na verdade, não. Eu já tive, um tempo atrás, eu tive até uma editora que estava interessada em fazer um livro, já teve outros interesses, mas eu ainda não dei muita importância a isso, né? Agora eu estou começando a pensar mais seriamente no assunto, então estou pensando aí em, de repente, me dedicar a isso. Então vamos ver, se Deus quiser, aí no futuro breve pode surgir algo assim. Maravilha. O Anderson, eu acho que a gente tem que agradecer. Alguém mais tem alguma coisa importante? Seria coisa, poderia... Acho que fazer a última derradeira agora para encerrar, né? Se alguém tiver abrir o microfone, a última pergunta de encerramento agora. Acho que pegamos todas aqui, mas só para garantir que a gente não perdeu. Ronaldo? Até eu escrevi isso na uma pergunta lá que eu coloquei. Eu queria saber do maestro
como que ele vê as orquestras no mundo todo e as salas de concerto após essa pandemia? Ronaldo, está todo mundo tendo que se reinventar, né? O mercado da música foi muito atingido, como muitos outros segmentos da sociedade, né? Orquestras importantes, como a Filarmônica de Nova York, o Metropolitan Opera de Nova York, demitiram todos os músicos, né? Os músicos foram demitidos, né? E aí eles estão pensando, evidentemente, em recontratar todo mundo a partir de setembro, outubro, quando eles puderem recomeçar. A Europa, vários países já cancelaram tudo até o final do ano. Então, está sendo muito difícil. Algumas orquestras começaram agora a ter atividade onde eles fazem concertos sem público e com transmissão ao vivo dos concertos. Então, são iniciativas assim que estão acontecendo no momento. A Orquestra do Teatro Municipal de São Paulo, a partir de 13 de março, teve férias coletivas. Depois, aliás, foi a partir de 24 de março, teve um mês de férias coletivas. Essa semana a gente retomou as atividades também com atividades que são feitas remotamente, né? Músicos gravando, cada um de sua casa, e a gente está, enfim, criando projetos, né, específicos. Né? Cada naipe da minha orquestra, por exemplo, vai fazer uma gravação, né, de uma obra com o seu naipe, né, os violoncelos, os violinos, os trombones, as trompas. Eu vou fazer ensaios virtuais, por exemplo, a gente recentemente postou gravações nossas do ciclo completo das 9 sinfonias de Beethoven. Então eu vou estar fazendo ensaios com cada naipe para debater cada uma das sinfonias, né? Tudo aquilo que foi ótimo, que foi muito bom, tudo aquilo que pode ser melhor. Vamos falar de fraseados, vamos falar de dinâmicas, vamos falar de articulações, de arcadas, vamos falar de vários aspectos. Por quê? Porque a gente vai repetir esse ciclo, né, no final do ano, se Deus quiser. Então, eu quero... Acho que caiu a conexão. Inclusive, o Roberto nos enviou e eu mandei para todos os grupos, inclusive para essa sala, o ciclo das 9 sinfonias de Beethoven, né? Aproveite, sim, dá uma analisada, ouçam, é muito interessante. É melhor ouvir coisas boas do que alguns filminhos que não vão somar muito. Mas, Gilberto, você acha que será a mesma coisa após retorno? O público... Olha, eu acho que, por exemplo, o que está acontecendo é que cada pessoa vai refletir e está sendo feita uma análise do comportamento de cada um, nós enfrentando isso de maneira temerosa, mas a grande diferença que tem nesse universo todo, estamos similares ao mundo, entre aqueles que conhecem Deus e os que não conhecem Deus. Nós conhecemos Deus, e essa diferença para nós está nos levando a uma aproximação maior. Eu creio que, artisticamente, nas orquestras, como o Roberto já mencionou, quase 90% dos músicos das orquestras têm origem evangélica. Então, certamente, vão tratar o trabalho com muito mais dedicação. Nós devemos saber de quantas coisas podem surgir na nossa vida tão de repente. Olha nas nossas igrejas, né, Mantovani? Estou de volta aqui, Roberto. Voltou, Roberto? Estou aqui. Maravilha, Roberto. Então, querido, desculpa, viu? Pode você... Desculpa. Deixa eu só complementar. Newton, você queria fazer uma pergunta ao Roberto? Newton? Não, só um detalhe de fechamento. Quando eu puder, eu faço um fechamento bíblico. Só isso. Que em tudo isso que vocês estão falando,
me veio à mente alguma coisa bíblica, eu queria passar isso para todos, só isso. Maravilha. Anderson. Acho que o Roberto queria comentar, né, para concluir o ponto. Pois é, então comentando que a gente está buscando alternativas, né, e a gente está tendo que ser bem criativo para poder se manter ocupado, mas a gente tem uma perspectiva bem otimista de que a gente possa voltar com as apresentações em setembro, né, se Deus quiser, lá no Teatro Municipal. Mas isso vai depender de como a coisa vai se evoluir. Cada dia tem novidades, né? Então a gente está orando e pedindo a Deus para que o tratamento seja melhor, que essa vacina possa surgir, né, o mais rápido possível, porque é só aí mesmo que a gente vai ter essa segurança de poder sair de casa e frequentar lugares com aglomerações, né? Enfim, só depois que tiver, de fato, um tratamento eficaz e uma vacina eficaz. Perfeito. Obrigado. Maravilha. Então, Roberto, Tá certo. a gente... Muito obrigado, Gilberto. Muito obrigado a todos aí pela participação. Prazer estar com vocês. Nós que agradecemos, Roberto, e oramos pela sua vida, pela sua carreira. Você, entre os maestros que nós temos um maior contato, você tem essa formação cristã. E eu me lembro muito bem, numa dessas minhas idas à tua sala antes do concerto, e na sua mesa tinha a Bíblia. Antes de você entrar no palco, a Bíblia estava presente. Então, queridos, vamos mexer com ela, que ela vai mexer conosco. Amém? Amém. Roberto, Deus te abençoe, amigão. E você é um filho. Você tem idade de ser um filho. Eu tenho filho quase da sua idade. Então, nos orgulha muito ver um jovem como você, uma família linda, cheia de gente talentosa. Hoje eu acabei, só por informar o pessoal, o cunhado dele, o Hugo, trombonista, passou pelo problema, pegou o vírus, mas Deus o visitou mais uma vez. O Hugo do trombone, testemunha dos milagres. Ele passou por um câncer e Deus restaurou. Passou pelo Covid, Deus restaurou. E vai estar conosco em cada uma das nossas necessidades. Roberto, Deus te abençoe, amigão. Amém. Obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima. Amém. Pastor Didini tem É uma colocação. O Roberto, aí adicionando ao Gilberto, falaram muito do preparo e tocaram muito, de maneira muito importante, como nós devemos nos preparar para os ensaios. E eu creio que ele só pincelou, porque o preparo para os ensaios, leitura de partituras, a mentalização de toda a obra, isso é de suma importância. E quando ele falava, e o Gilberto corroborava, me veio à mente Gênesis, quando o Criador começou a gerar a criação. E ali, pelo menos em 4 oportunidades, não obstante o nosso Deus nos passar as suas virtudes comunicáveis, como a onisciência, a onipresença, a onipotência, a Bíblia diz, ele foi lá e viu que era bom. Quando ele separou as porções de terra com água, ele foi lá e viu que era bom. Quando ele preparou as ervas e criou as ervas sobre a terra, ele foi lá e viu que era bom. Então, o Senhor, ele sempre, depois de criar, ele foi ver se estava bom. Se Deus assim fez, quanto mais nós devemos, diante de tudo que nos prepararmos para os ensaios, buscarmos a excelência, o que é muito difícil. Porque uma coisa é você trabalhar com músicos profissionais e outra coisa é trabalhar com músicos leigos na igreja. Não é fácil. Você tem que ter muito preparo, muita sabedoria, muita direção de Deus, controle do Espírito Santo, especialmente o último elemento do fruto do Espírito, domínio próprio, porque senão nós teremos situações que nem a Jussara falou ali numa das suas questões. Você pode ser fritado na frente da orquestra, não é brincadeira. E uma outra colocação que me permita, o Roberto tocou nesses assuntos, é sobre a acústica de uma sala, e eu, com toda a singeleza, eu falo, eu trabalho nessa área, eu sou engenheiro, e a gente tem que cuidar muito. Por quê? Há um texto na Bíblia que me chama muita atenção e me articula sempre quando eu estou na frente de uma igreja, fazendo a construção.
A fé vem pelo ouvir, não é pelo ver. Infelizmente, os nossos pastores leigos querem a cortina de veludo no fundo do púlpito, querem um teto, não sei, cheio de rococó, e não é por aí. A fé vem pelo ouvir e não pelo ver. Então, temos que ser cuidadosos. Região de palco, tudo quanto é material de alta reflexão. E na região de assistência, materiais absorventes, claro que tem que ter um técnico para que ele equalize a sala. Se a tua igreja ela não te dá essas condições, como o Roberto falou, e é assim mesmo, durante o ensaio eu te sugiro que você deixe o teu auxiliar regendo e percorra os ambientes onde os irmãos vão estar sentados e analise junto com o técnico de som para que ele te ajude, ele coloque adicionais sonoras ali para que todos ouçam a palavra cantada. E você que é maestro, busque também equalizar com que as vozes sobrepujam os instrumentos, porque a fé vem de novo pelo ouvir a palavra. Tá bom, querido? Era isso, Roberto, com a sua permissão. Ô, Nilton, você lembrou de uma coisa, olha, nós devemos ter em oração constante para aquele pessoal do botão. Aquele pessoal do botão. Esse pessoal Amém, é Nilton. Quem vai fazer oração, Anderson? É um pessoal Amém. que sofre muito, é um pessoal que sofre muito, é muito criticado o pessoal do som. Injustiçado. Ter um bom entrosamento. Amém. Legal. Não, eu queria Obrigado. convidar, amém. Eu queria convidar para fazer oração, está com a gente aí o pastor Benite, né? Que é o fundador aí do MRC, que é um grupo co-irmão aí do Embo. Está conosco também. Benite, se puder fazer oração por nós, por favor. Só abrir o microfone aí. Pronto. Maravilha. Paz do Senhor a todos. Foi muito agradável, né? Grandes experiências, graças a Deus. Agradecer o maestro, estava lendo aqui sobre o seu currículo aqui no Google. Que bênção, né? Um homem de Deus, né? O Senhor é bom. Amém, Senhor obrigado. Jesus, nós te louvamos, Senhor, por esta riquíssima oportunidade, onde tem aqui maestros reunidos de várias partes da nossa nação, homens de Deus, ilustres, pessoas abençoadas, dedicadas no trabalho da tua casa, Senhor. Momento maravilhoso esse, proporcionado pelo maestro Anderson Marinheiro, pastor Gilberto Nassambani, que organizaram esse evento, que nos trouxe à luz e essa oportunidade tão riquíssima, particular aqui, Senhor, esse dia, um dia excelente que o Senhor fez para nós. Te louvamos pela essa união do Embo, do MRC, pelas diretorias, por esses equipamentos, por todas essas estruturas criadas nessa trajetória, por cada evento que já aconteceu, que está acontecendo e que haverá de acontecer. Amém. Somos gratos ao Senhor por todos esses homens brilhantes que o Senhor tem iluminado, Senhor, e levantado para levantar e organizar momentos tão sublimes como esse de hoje. Somos gratos a Ti, ó Deus, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém, amém. Amém. Deus abençoe a todos, queridos. Deus abençoe. Jaconias, você está bem, né, Jaconias? Passou pelo vírus abençoado.